Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, população aqui presente, em que, na pessoa do seu Jair de Castro Mendes, cumprimento a todos que se fazem presente aqui. Quero cumprimentar também os internautas que estão nos acompanhando. E eu gostaria, senhor presidente, de iniciar a minha fala, até pegando um pouco do que falou o nobre vereador Adeci Baianin, e quero fazer referência ao 8º Fórum Mundial da Água, que está acontecendo em Brasília, de 17 a 23 de março, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e no Estádio Nacional Mané Garrincha. Porque esse é um tema preocupante, porque às vezes a gente pensa que moramos numa região que chove muito e, consequentemente, a gente tem muita água. Não. Nós precisamos entender este problema, nós precisamos usar a água de forma inteligente, com racionalidade, aproveitar a água de chuva para muitas coisas que podem ser usadas e para que a água tratada, a gente use ela adequadamente. A questão da água é uma preocupação no mundo inteiro. Nós ainda somos muito privilegiados, mas há de se atentar que pessoas, regiões ou povos privilegiados têm que criar retaguarda que garanta o uso racional, o uso inteligente dos recursos naturais, que a estimativa que tem é que ele tem tempo de durabilidade, quer dizer, existe um tempo marcado para se perder isso. E se a gente não fizer um bom uso disso, corremos o risco de perder. Então, quero me juntar à fala de Vossa Excelência na questão do problema da água. Senhor presidente, o que eu vou fazer hoje, a fala que eu vou fazer, boa parte da minha fala, ela vai em cima de entrevistas concedidas pelos prefeitos da época e que estavam vivos para o jornal Primeira Página, que era da jornalista Cláudia Varela e que tinha o seu Carlos Varela como editor e como colaboradores o Jorandir Rodrigues, a Kelly Diniz, o Percival Pereira e a dona Ruth Guimarães. Então, o que eu vou falar aqui são falas desses prefeitos, né, para a questão da indústria em nossa cidade. O que eles foram questionados, o que eles pensavam de Cachoeira para o futuro. E é isso que eu quero colocar sobre essa tribuna. Porque, senhor presidente, em 10 de outubro de 98, o jornal O Momento fez uma publicação do saudoso Fernando Romeiro, ex-presidente dessa casa, sobre o meio séculos de perdas que Cachoeira teve em relação às microempresas. E neste meio século, perdeu-se 20 microempresas, que empregavam várias pessoas, vários cachoeirenses. E tenho certeza que muitos dos senhores vão lembrar DR, DNR, a Rede e tantos outros. Mas tinha aquelas fábricas pequenas de aguardente, sabão, de macarrão, de venda, de revendedora de caminhões Ford, que aqui Cachoeira também teve, certo, seu Jair? Que está registrado aqui no jornal. E aí, essas entrevistas foi feito na intenção de provocar esses prefeitos para o que eles achavam de várias situações do seu mandato, as dificuldades que eles tiveram para administrar a cidade, as questões de rivalidades políticas. Então, eu quero reproduzir aqui a fala voltada para o segmento econômico que eu sempre tenho colocado nessa tribuna, que Cachoeira Paulista precisa assumir, para que nós tenhamos uma independência financeira e econômica, que o nosso povo possa ter serviços públicos de qualidade, senhores. E isso eu acredito que vai acontecer quando o nosso povo tiver um poder aquisitivo maior. E o meu trabalho, essa fala que eu estou tendo sobre essa tribuna, ele pega desde a época do ex-prefeito Erasmo Pompeia Pinto, no seu período de 1956 a 1960, e chega até 1997. E também vou abordar o que houve na época do prefeito Fabiano Vieira e o que ele fez, até onde, na reportagem que eu demonstro, tem duas pessoas que se fazem presente aqui no plenário. Também existe aqui, nessa casa, sobre essa mesa, nobres vereadores que participaram desse registro.
Então, o que disse o seu Erasmo Pompeia Pinto? Ele disse o seguinte: agricultora, se fosse prefeito hoje, sua prioridade seria agricultura. O maior problema do mundo chama-se fome. Ele não descartaria indústrias, mas ressalva que a industrialização traz problemas sociais tremendos. Isso no governo de 1956 a 1960 e depois de 1964 a 1969. O senhor Luiz de Campos, o que o senhor Luiz de Campos dizia sobre Cachoeira? Se fosse prefeito hoje, tentaria atrair indústrias para o município e procuraria incentivar a agricultura. O que disse Dona Edila sobre o futuro de Cachoeira? A ex-prefeita acredita no futuro da cidade. Mas, aliado à agricultura, a cidade deveria desenvolver o turismo, aproveitando os benefícios que a Canção Nova pode trazer, e tentar instalar no município indústrias de médio porte, indústrias limpas, que não tragam poluição. Isso também tenho dito. Canção Nova é uma parceira. Ela já produz e produz muito para o município. É o município que precisa se organizar para tirar dela os proveitos que a sua instalação aqui na cidade já traz. O que disse o ex-prefeito de Dito Húmel? Para ele, a Canção Nova só traz benefício para a cidade. É o futuro de Cachoeira. Ela é parte desse futuro, eu adiantaria. O que disse o seu Jair de Castro Mendes? Ele diz o seguinte: o ex-prefeito Jair de Castro Mendes afirma que um prefeito tem que ter sensibilidade para detectar o que o povo quer para a cidade. Para ele, hoje a população cachoeirense quer um prefeito que tenha iniciativa e mais emprego. E também segue: Jair quer também que Cachoeira atraia indústrias para gerar empregos e defende maior incentivo à agricultura. Cachoeira é uma cidade basicamente agrícola. Isso ele disse lá atrás. O que disse o prefeito J. Alves? É preciso fazer as coisas pensando no futuro. E ainda, nós estamos sonhando, nós estamos colocando os nossos sonhos no papel. O que disse a Luiz Vieira? Mais cedo ou mais tarde, as indústrias chegarão em Cachoeira. A prefeitura de uma cidade tem de ser conciliadora do desenvolvimento. E ele dizia também, ele avalia que Cachoeira poderia investir no turismo rural, que o turismo religioso é complicado e que a Canção Nova tem um papel importantíssimo, mas que ela deveria participar mais do desenvolvimento da cidade. A cidade precisa investir nas microempresas, disse, citando como exemplo Silveiras, que segundo ele, possui mais de 1.500 artesãos. Cachoeira precisa da participação efetiva de toda a sua população. Silvio Capucho disse, acredito que Cachoeira vai ser uma cidade de empresas prestadoras de serviço. Ele não crê que a cidade tenha vocação industrial, mas vê possibilidade de instalação de empresas tecnológicas ligadas ao INPE e de pequenas indústrias. Bom, a realidade tem mostrado que isso não é mais possível. O INPE pode gerar um polo tecnológico, disse. Para ele, Canção Nova também poderá provocar o surgimento de empresas voltadas para o turismo religioso. Isso é algo que eu acredito muito. E ao chegar no governo de Fabiano Vieira, aqui ele começa abrindo um segmento lá próximo do Embaú, quando foi instalado aqui a HGVET, que eu perguntando para o nobre vereador Breno Anaia, que a previsão era gerar 100 empregos, mas ele acredita que não chegue a isso, mas está lá. Já chegou? Do mesmo modo, ele continuou. E aqui, publicado no ano de 2010, 31 de março de 2010, Prefeitura de Cachoeira entrega 5 áreas de um total de 40 para microempresários e pequenas empresas. E aqui faz-se registro a presença do tio João, do Luiz Cláudio, da vereadora Dadá, do vereador Max, aqui. E o que dizia o prefeito Fabiano Vieira? Aqui, ó, a Prefeitura de Cachoeira
começa o plano de expansão e incentivos a microempresas. E na fala do ex-prefeito ele disse, o projeto é muito bom, a expansão de micro e pequenas empresas traz muitos empregos e divisas para a cidade. É melhor ter várias pequenas empresas, cada uma com poucos funcionários, do que uma empresa com muitos funcionários, que quando passam por uma crise, despedem muitos funcionários. Este, senhores, é o conceito que nós temos. Nós precisamos acreditar neste segmento. E no próprio plano de governo do prefeito Edson Mota, na questão de obras, está lá colocado o item 20, construir às margens da Dutra o polo industrial de Cachoeira Paulista, estimulando através de incentivos fiscais. Olha o projeto do nobre vereador Breno Anaia, é incentivo fiscal, tributários, de taxas. A instalação de empresas em nossa cidade, acordando reserva de vagas de emprego de qualidade para moradores locais. 21. Apoiar com incentivo e infraestrutura os proprietários de empresas no Jardim das Indústrias. É preciso, senhores, retomar essa discussão. É preciso que coloquemos Cachoeira num outro patamar, num outro segmento, e possamos contribuir para a riqueza de nosso povo. Então, tenho defendido aqui, senhor presidente, nesta tribuna, alternativas para a nossa cidade. E mesmo aqui, dentro de todo esse histórico dos prefeitos, eles relatam as dificuldades que sempre têm em buscar recurso para poder aplicar na cidade. A dificuldade que tem, o bater em portas. Então nós precisamos agregar valores, agregar outras fontes de recurso. E eu me coloco aqui à disposição, não de simplesmente ser um porta-voz, mas para contribuir com os empresários interessados no enriquecimento e nas melhoras de nossa cidade. Essas são as minhas considerações, senhor presidente.